a gente pode trocar umas ideias aqui. Olá, Verusa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Caco. Boa tarde a todos vocês do chat. Que Deus abençoe imensamente. Esperamos hoje ser uma live bastante esclarecedora, de muitos pontos importantes e uma participação sempre importante, especial aí do doutor Tiago, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo e muito obrigado, Caco. Prazer é meu, Verusa. Sabe que você é parceiro da gente. Eu só quero deixar claro, pessoal, que hoje, infelizmente, o doutor Tiago teve um problema particular, ele vai ter que fazer só 30 minutos de live. Então, ele não vai poder responder a perguntas direcionadas a ele no chat. Ele vai falar sobre dois assuntos específicos, que é o pedido de vista do Zanin, que eu já fiz 2 vídeos sobre isso, né? E o voto da Rosa Weber, né, que acabou sendo prejudicado por causa desse pedido de vista, e a resolução 28 do CRPS, se eu não me engano, que fala sobre a decadência. Não é isso, Verusa? Isso, com certeza. Exato. O doutor Tiago vai dar um esclarecimento rápido sobre isso, só para ele chegar aí. Ele tem uns problemas particulares aí que teve que ficar ausente. E após isso, eu e a Verusa vão continuar aqui, se ela puder, batendo um papinho e atendendo aí a vocês. A Verusa tira a dúvida de vocês aí. Deixa eu até aproveitar aqui que eu sou seu Romualdo Martins. Perguntou se vai ter algum aumento para ajudar a defasagem salarial das pensões por morte. Não, seu Romualdo, eu desconheço qualquer aumento, só se a Verusa sabe de alguma coisa. Os aumentos costumam ser no início do ano só e é dado normalmente pelo índice da inflação, só, que é o INPC, né? É o que costuma fazer. Inclusive, esse ano que passou, esse ano de 2023, nós tivemos só 5,93 de reajuste a quem ganha acima de um salário mínimo. E quem ganha um salário mínimo teve aí quase 8%. Então, teve um reajuste acima do quem ganha mais de um salário mínimo, né? Então, não há nenhuma previsão de reajuste, o governo não sinalizou nada referente a isso. Eu mandei hoje um e-mail para o Ministério da Economia, para o ministro Haddad, solicitando a possibilidade de uma live com ele para poder esclarecer algumas coisas, como mandei também para o Carlos Lupe. Eu tive a resposta do Carlos Lupe, a do Haddad, agora há pouco, que está em análise o meu pedido, e eles vão entrar em contato em breve. Então, se a gente conseguir, futuramente teremos aqui uma live com o ministro Fernando Haddad, da Economia. E eu gostaria muito de trazer o Carlos Lupe, estou aguardando a resposta do e-mail que eu mandei. Porque eu liguei no gabinete e você tem que mandar um e-mail solicitando o que você precisa para ver se ele pode te atender. E aí ele responde através de e-mail, né? O e-mail do Haddad veio automático. Na mesma hora que eu mandei, eu recebi o retorno dizendo que eles estão analisando, a equipe está analisando, e na possibilidade de um horário, eles vão entrar em contato e marcar. Não se recusou, já é uma grande notícia, né? Com certeza. Eu coloquei já no e-mail algumas perguntas, né? O doutor Tiago está chegando, deixa eu chamar ele aqui para ele já começar, porque nós não temos muito tempo a perder. O tempo do doutor Tiago é curto, deixa só ele conectar, que ele só entrou, mas não conectou. Agora entrou. Então, é que está muito pequena aqui a tela. Vamos pôr o doutor Tiago aí, porque depois eu converso com a Verusa. Deixa o doutor começar. Aí apareceu. Boa tarde, doutor. Já estamos ao vivo, não vamos nem perder tempo, doutor. Manda a bola, só tem. Vamos direto pro... Isso. Nós temos 2 assuntos aí, que seria a vista do Zanin, né? E que acabou brecando o voto da Rosa Weber, e também o
A resolução 28 do... Esse chiado picotando. Esse chiado é do seu celular. Hoje, quando o senhor ligou para mim, eu tive o mesmo chiado na ligação. Ah, eu não consigo resolver. E o pior é que eu não consigo entrar no StreamYard. Com o computador que eu tenho aqui na frente. E às Qual vezes motivo? sobe. E olha, eu não escuto chiado quando eu falo. É só quando você fala. Eu sei, deve ser o meu computador mesmo. Porque E eu só escuto quando o senhor fala. eu tô tendo outro navegador aqui. Um minutinho, pessoal. Vou tentar, senão a gente vai ter que fazer com chiado mesmo. Às vezes, algum problema na entrada do clube, do microfone. Olha, agora eu acho que tá. Agora eu acho que entrou. Deixa eu mandar aqui para ver se entra. Esse não Aí, aparece entrou, aí. doutor. Entrou. Deixa eu fechar isso aqui e vou ficar só com o computador. Fecha esse aí, doutor. Já entrou Valeu. outro. Vou fechar aqui o... Senão vai dar... Isso, pronto. Maravilha. Pronto. Tudo certo. Agora, sem chiado. Agora tá sem chiado, a voz tá ótima. Tá meio escuro, mas tá bom. O importante é escutar o senhor. Que maravilha. Que eu tive que trocar de navegador para entrar no computador. O celular é simples. Oi, dona Verusa, tudo bem? Tudo bom? Como é que vai o senhor? Como Tudo vai? bem? Boa tarde a você, boa tarde ao Caco, boa tarde a todos os ouvintes do canal Agir. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Caco. E vamos lá, pau na máquina, que a gente vai falar hoje da decisão do Zanin e do Alexandre de Moraes, né? Isso. Vamos dar uma pincelada, pessoal, como é que estava essa história. Revisão da vida toda, em dezembro do ano passado, o STF julgou procedente, julgou válida a tese, dizendo que os segurados têm o direito a incluir no cálculo dos seus benefícios os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Então, aquela galera que teve salário maior na década de 70, 80, início dos anos 90, teria o direito a aumentar a sua renda mensal no INSS utilizando esses salários, uma vez que a renda mensal do INSS computa apenas os salários a partir de julho de 94, ok? Lembrando que nesse quadro apenas estão presentes os que receberam benefícios entre 1999 e 2019, durante esses 20 anos, porque em 99 foi criada a lei questionada com essa ação, e em 2019 veio a reforma da Previdência que estabeleceu nova forma de cálculo. Então, quem se aposentou entre 99 e 2019 teria direito. Mas também tem que observar o prazo da decadência. Só pode entrar quem ainda está dentro desse prazo de 10 anos, a partir da concessão do benefício. Quer dizer que o segurado tem o prazo de 10 anos a partir da concessão do benefício para entrar com pedido de revisão. Esse prazo não começa a contar a partir da data de início que o INSS informa na carta de concessão. Começa a contar a partir do primeiro pagamento, do recebimento da primeira prestação sem atraso. Que tem gente que dá entrada no pedido e fica esperando meses, anos até conseguir, né? Então, aos 10 anos começa a contar a partir do momento que ele começa a receber. Pois bem, todo mundo achou que estava resolvido, mas o INSS entrou com embargos de declaração, um recurso que serve para esclarecer o julgamento. Não tinha muito o que esclarecer, mas é um direito constitucional do INSS, então vamos lá. No meio tempo, muitos juízes começaram a julgar a revisão. Enquanto o STF decidia os embargos de declaração do INSS, alguns juízes, tribunais e turmas recursais passaram a julgar, a dar andamento nos processos, dizendo que já estava resolvido. Mas não estava. Por que adiantava ficar dando andamento? Eu pessoalmente, falei desde o início, é muito bom, é muito legal ver os processos andando, acho louvável a atitude dos magistrados em dar andamento nos processos que estão parados, mas não adianta porque o INSS está recorrendo. Todo o processo que é julgado, o INSS recorre, dizendo que tem que suspender. E a justiça acaba suspendendo. Tanto isso é verdade, que foi suspenso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Todos os processos voltaram a ser suspensos, foram suspensos novamente. Já estavam, não deviam nem ter caminhado.
Então foram suspensos novamente, tem que aguardar o término do julgamento, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado ocorre só quando não cabe mais recurso por nenhuma das partes. E ainda tem o recurso do INSS em julgamento, que são os embargos de declaração. Pois bem, os embargos de declaração do INSS, eles pedem que o ministro Alexandre de Moraes e o resto do Supremo modulem os efeitos da decisão. O que eles pedem? Um monte de coisa, entre elas, que a decisão passe a valer apenas a partir de dezembro. Olha só como o INSS é esperto. Eles querem que o Instituto não seja obrigado a pagar as prestações em atraso, as diferenças, só a partir da data do julgamento. E isso não existe. Os efeitos modulatórios, nesse sentido, foram criados em função da esfera tributária. Isso começou com um julgamento muito antigo da incidência de PIS e COFINS no ICMS, como os estados iam perder muito dinheiro com o julgamento que teve na Suprema Corte. Então, eles criaram os efeitos modulatórios para que uma decisão só tenha efeito a partir da sua publicação, quando o tribunal decidir dessa forma. Aí o INSS tentou aplicar esses efeitos modulatórios no acórdão, na decisão da Suprema Corte, que concedeu o direito aos segurados. Eles pediram ao ministro que determine que o INSS pague as diferenças apenas a partir de dezembro. Isso eu acredito que o ministro e nenhum membro do STF vá acatar. Tenho muita esperança, tá? Embora a gente possa esperar de tudo. Tenho muita esperança de que isso não vai prevalecer. O que decidiu o ministro Alexandre de Moraes e causou uma certa confusão é que não terão direito à revisão benefícios já extintos, quer dizer, o benefício de pensão por morte derivado de benefício de aposentadoria. Até isso já está confuso, porque não é um benefício extinto, o benefício de pensão por morte está sendo pago ainda, em função do benefício de aposentadoria. Se a aposentadoria foi calculada errada, a pensão por morte tem que ser calculada de forma correta. Tá, tudo bem, já foi concedido há muito tempo. Tá certo, tem um prazo decadencial para isso, sem crise. Só pode dar entrada no período de 10 anos. Benefícios extintos podem ser interpretados como benefícios que já não são pagos, não são mais pagos. O segurado recebeu um auxílio-doença durante 5 anos e quer a revisão do que ele já recebeu. Isso pode ser considerado um benefício extinto. Aí já começou a confusão. Outra coisa, o ministro decidiu que não terão direito às diferenças os segurados que tiveram seu processo já julgado. Quer dizer, quem já teve a revisão da vida toda julgada, um trânsito julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, e teve esse pedido indeferido, pode entrar de novo com a ação, mas para receber a partir da decisão de dezembro do ano passado. Gente, isso é uma salada, eu vou explicar. Na verdade, fico feliz que as pessoas possam entrar de novo, mas existe uma coisa chamada um instituto chamado coisa julgada. Isso é novo no direito que o ministro fez. Um assunto que já foi julgado não pode ser discutido, mas ele disse que aqueles que tiveram sua ação julgada improcedente podem entrar de novo, mas não podem receber os atrasados anteriores a dezembro do ano passado. Ótimo, melhor para essas pessoas. Pelo menos pode entrar de novo, só não vai ficar com os atrasados. Mas tem muita gente achando que o ministro quis dizer que as pessoas não vão ter direito aos atrasados, que todos os segurados não vão ter direito aos atrasados, só vão poder pleitear as diferenças a partir de dezembro do ano passado. Eu, pessoalmente, não entendo que o ministro quis dizer isso. Isso que a gente estava conversando, né, Caco? Não me parece ter sido essa a posição do ministro. Ele, inclusive, disse que não vão mais discutir a decadência, certo? A decadência continua valendo, o prazo de 10 anos, mas que o pagamento dos atrasados deve respeitar o marco inicial como sendo o acórdão para aqueles que já tiveram um processo julgado. Isso também causa interpretação dúbia, porque quem disse que é um processo julgado relativo à revisão da vida toda? Tem gente que teve o benefício concedido na justiça, ele pode estar querendo se referir a isso. Eu tive minha aposentadoria por tempo concedida na justiça. Ok, o teu cálculo foi feito na justiça, não cabe mais discussão. Talvez ele queira dizer isso. Olha, com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes, ele criou um voto que gerou mais dúvida ainda. Temos 3 dúvidas aí que eu acabei de falar, né? Quais são os benefícios extintos? Que ação ajuizada, transitada e julgada ele está se referindo? Que é a revisão da vida toda? É uma ação que concedeu benefício? E quem tem direito apenas a partir do acórdão? São os novos beneficiários, os anteriores, aqueles que já entraram com a ação, pelo que ele disse, aqueles que já tiveram ação transitada em julgado. Então, olha,
Isso, infelizmente, Caco, Verusa, vai gerar ainda muita discussão, vai demorar para ser resolvido, porque acabou de gerar mais um questionamento, mais uma dúvida. Me parece que o INSS vai entrar agora com embargos dos embargos, né? Bom, doutor, pelo que eu entendi, os efeitos modulatórios que o Alexandre Moraes se referiu é só para quem teve já transitado em julgado e não recorreu da decisão. E que vale os atrasados de dezembro de 2012 para 2022 para cá. Os processos que estão em andamento, que estão ainda vão ser julgados, esses têm direito, sim, aos 5 últimos anos. Foi o que eu entendi. Sim, é o que eu entendi também. É o que eu entendi. Que aqueles que estão em andamento vão ter direito. Ou que já foram julgados, mas não transitou ainda em julgado, que ainda cabe recurso. Beleza. Correto. E quem quiser entrar também. O cara quer entrar agora com a revisão da vida toda, entra, vai ter direito a todos os atrasados. Foi isso que eu entendi. Mas convenhamos. Olha, pelo menos o trecho do acórdão que foi publicado gerou muita dúvida. Vamos aguardar. Agora temos mais 10 ministros para votar. E para melhorar tudo, o novo ministro, Zanin, pediu a suspensão, pediu vista. Então ele pode ficar 90 dias com o processo antes que ele seja pautado. Ele pode devolver semana que vem, pode devolver mês que vem, pode devolver amanhã. Mas se demorar muito, só em 90 dias a corte pode voltar a julgar. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Eu até estava discutindo com um inscrito aqui que colocou, que disse que eu falei errado. O senhor lembra que o ano passado, quem pediu vista do processo da vida toda foi Alexandre Moraes, na primeira votação. Ele ficou 8 meses com o processo em vista. 8 meses? Foi 8 meses. E aí existe o artigo 204 do regimento interno da Casa do STF que diz que é 90 dias prorrogável por mais 90. Sim. Só que não existe uma penalidade para um ministro que não devolve. Não existe. Nem pode haver. No Estado Democrático de Direito não pode haver uma penalidade para o ministro da Suprema Corte, porque ele é o cargo mais alto na justiça brasileira. Algumas coisas a gente tem que engolir, Caco. É aquela história. Não, eu só fiquei na dúvida, doutor, porque esse senhor, o senhor Godoy, inclusive deve estar vendo a live, ele foi rígido comigo. Não, eu trabalho junto com o doutor Badari, que está junto na ação. E o que você fala não procede. Eu disse, meu amigo, está no artigo 204 do regimento interno do STF. Não sou eu que estou falando, é o regimento interno. É 90 dias e acabou. Você chegou a conversar com o doutor Badari? Não, eu não. Ele falou que ele trabalha com o doutor Badari e que o doutor Badari faz parte do processo. Entendi. E que não procede o que eu falei. Eu falei, eu não estou falando nada, eu estou lendo para você o artigo 204 do regimento interno É só o que está escrito, eu concordo contigo, Caco, é só o que está escrito lá. Realmente, que ele teria 90 dias. Inclusive, foi o que os jornais publicaram agora, que em 90 dias a corte deve pautar novamente o recurso para julgamento. O Moraes também tem o porém de que ele é o relator do processo, né? Então, se alguém tem que pautar, é ele. Talvez seja por isso. Existe, inclusive, no artigo 204, que se o relator perceber que esse pedido de vista é para prejudicar o andamento do processo, ele pode ignorar. Não, sim, mas isso aí é poder discricionário do julgador, não é vinculado. O relator que decide se existe essa intenção ou não de prejudicar. Exato. Então, pelo que eu entendi, o Moraes não está nem um pouco preocupado em utilizar essa norma. Ele está preocupado em julgar da forma que ele entender mais adequada. Quanto a isso, eu concordo com ele. Mas, realmente, é uma situação injusta. Ele pode ficar 8 meses com o processo porque é ele que decide quando vai ser pautado novamente. Exatamente. Muito bem, doutor. Falando agora da coisa que é rapidinho, porque o senhor está cheio de problemas hoje. Sobre a resolução 28 do CRPS, do Conselho Regional de Previdência Social. Aquele sobre a decadência, que não valia mais, agora vale para o INSS, não vale para o aposentado. Como é que fica isso, doutor? Então, tem muita gente com dúvida sobre isso, falando, olha, agora não pode mais, agora vai todo mundo ser chamado pela Operação Pente Fino para fazer perícia de reavaliação. Não vai mudar nada, vai continuar sendo chamado, como já estava sendo chamado anteriormente. Nos últimos anos, nós tivemos centenas de milhares de aposentados por invalidez convocados, e metade teve aposentadoria cessada. O que aconteceu? Vamos lembrar, pessoal, só de onde veio essa história. Operação Pente Fino, ela foi criada para coibir fraude, para identificar fraude e cancelar benefícios nos quais a fraude foi comprovada. Veio a Operação Pente Fino, não encontraram fraude nenhuma e reavaliaram a aposentadoria por invalidez de todo mundo. Não encontraram fraude, mas
definiram que metade da galera estava boa para trabalhar, né? O sujeito não conseguia andar, não conseguia respirar, não conseguia levantar da cama, mas o INSS, como Lázaro, falou: levanta-te e anda. E o sujeito vai ter que voltar para o trabalho depois de 15 anos afastado, e seja o que Deus quiser. Essa operação Pente Fino, na verdade, serviu como máscara, pano de fundo, para eles fazerem um cancelamento em massa dos benefícios. Tá certo. Mas o INSS já vinha convocando os aposentados por invalidez. O benefício por incapacidade, de fato, como previsto em lei, ele pode ser objeto de reavaliação temporária, reavaliação periódica. O benefício por incapacidade, seu pagamento depende da incapacidade. Então, uma vez cessada a incapacidade, o benefício não pode mais ser pago, mas não da forma que está sendo feito. Chamar em massa, convocar pela Operação Pente Fino e cancelamento de centenas de milhares de benefícios. Pois bem, o que acontecia é que a gente estava alegando, em alguns casos, a decadência. Olha, se o segurado tem 10 anos para entrar com o pedido de revisão, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Como a gente sempre falou aqui. Então o INSS também tem só 10 anos para revisar. Mas, olha, eu vou te falar, não é só o INSS, a Justiça vinha entendendo que não se trata de revisão, que esse prazo decadencial, o prazo de 10 anos, não se aplica ao INSS para convocar o segurado para perícia. Essa resolução do Conselho de Recursos veio apenas a manter, ratificar, corroborar uma decisão que já vinha sendo tomada pelo INSS e pela Justiça, que esse prazo de 10 anos não se aplica para a perícia de reavaliação. Então, como ficamos? Para o caso dos demais benefícios, quando não é benefício por incapacidade, prazo de 10 anos. Se o INSS convocar para fazer revisão de benefício, para avaliar os elementos que geraram a concessão do benefício, pode entrar com mandado de segurança. Mas se o INSS convocar o aposentado por invalidez, ele não vai se livrar da perícia, a não ser que ele esteja enquadrado em uma das exceções. Vamos lembrar as exceções? Se tiver o aposentado por invalidez, não o que recebe auxílio-doença. O auxílio-doença não está nessas exceções. O seu aposentado por invalidez tiver 60 anos de idade ou mais, ou 55 anos de idade e 15 de afastamento. 15 de afastamento quer dizer 15 anos recebendo benefício por incapacidade, somando a aposentadoria por invalidez, hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente, com o auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária. Todo mundo começa recebendo auxílio-doença e depois passa a receber aposentadoria por invalidez. Somando os dois, se estiver recebendo há mais de 15 anos e tiver 55 anos de idade ou mais, também não pode ser convocado. Tá? Lembram da primeira? 60 anos de idade ou mais também. E também tem o portador do HIV ou diagnosticado com AIDS. Esse também não pode ser convocado. Na minha opinião, essa lei devia ser estendida, né? Não só o portador do HIV, o portador de câncer, Parkinson, acho que devia ser estendida todas. Enfim, vamos aguardar que o Poder Executivo lance uma medida provisória como essa que foi lançada para o portador do HIV. Mas, infelizmente, os demais terão que se submeter à perícia. Qual é a nossa indicação para o segurado que é aposentado por invalidez e tem o receio de ser convocado para a perícia? Olha, primeiro eu responder aqui a pergunta da dona Sayonara Ribeiro, da senhora Sayonara Pinheiro. Quem tem 60 anos é aposentado por invalidez, será que passar a cada 2 anos por perícia médica? Dona Sayonara, é o que a gente falou, não necessariamente a cada 2 anos, porque agora, com essa operação Pente Fino, todo mundo que o INSS desejar vai ser convocado. Então, quem tem menos de 60 anos, aposentado por invalidez, tem que se submeter a essa perícia. Mas quem tem 60 anos, como a senhora falou, ou mais, não tem. Se for convocado, então, a nossa orientação. Se você está enquadrado em uma dessas condições e for convocado pelo INSS para fazer perícia, entra com mandado de segurança, corre para o advogado, tem que fazer alguma coisa. Agora, se você não está nessas condições, corre para o médico. Por quê? Não precisa marcar consulta com o médico agora, mas quando você tiver consulta com o médico, e eu presumo que você está em tratamento, pede um laudo para o doutor. Aí o médico vai falar, mas para quê? Você já está aposentado? Você fala, não, é que o advogado lembrou que é bom eu ter um dossiê, eu ter um conjunto de relatórios médicos para provar que eu estive em tratamento. Ah, mas quando você tiver perícia eu te dou um laudo. Pois é, mas seria bom chegar na perícia mostrando que eu estive em tratamento por todos esses anos. Eu já vi cliente meu chegar no escritório e falar, doutor, eu passei pela perícia e o perito questionou por que eu só tinha um documento. Vai falar, todos esses tempos você não fez tratamento? Então mostra que esteve em tratamento. Quando você for convocado para a perícia, você vai ter um dossiê, um calhamaço desse tamanho de documento para entregar para o perito. Ele não, é bem capaz que ele não olhe, que ele só olhe o último laudo, o mais recente, o atualizado, mas é bom guardar receitas de remédio, tudo que você vem fazendo, exames. Exames devem ser renovados periodicamente. Você tem problema de coluna? Renove seus exames a cada 2 anos, a cada ano, se conseguir. É bom renovar
os exames. E o laudo, na hora de ir para a perícia, o laudo atualizado deve conter todas as informações essenciais à perícia. Código CID da doença, início da doença, atividades que não pode desenvolver, sintomas, medicamentos que toma, efeitos colaterais, reações adversas dos medicamentos, os riscos que o segurado pode se submeter caso volte ao trabalho, por que ele não pode voltar ao trabalho, tempo de afastamento, enfim, todas as informações que o médico puder inserir para auxiliar na perícia. Então, Tiago, o senhor tem alguma notícia sobre o tema 1157 do STJ? Vamos ver do que se trata. Espera aí. Ah, Veloso deve saber. Sabe ver? Verusa? Não, eu não busquei essa informação. É que eu estou tentando. Está aparecendo aqui. É o seguinte, boa pergunta. Não apenas os benefícios que vêm sendo pagos há mais de 10 anos, mas também foram convocados para reavaliação aqueles que tiveram seu benefício concedido judicialmente. Então, o auxílio-doença ainda vai, porque é temporário, mas quando o sujeito tem uma aposentadoria por invalidez concedida pela Justiça, pode o INSS simplesmente convocar ele para a perícia? No meu entendimento, não. Vamos ver o que o STJ decide disso. A ouvinte que fez a pergunta está questionando se teve algum andamento. Não teve, apenas foi afetado. Quer dizer, o tribunal separou como representativo de controvérsia. Outros recursos com a mesma matéria terão que ser julgados no mesmo sentido de que for julgado esse recurso repetitivo. Quer dizer, o que o STJ decidir nesse processo vai valer para todos os semelhantes. Eles vão decidir se o INSS pode ou não cancelar administrativamente uma aposentadoria por invalidez concedida pela Justiça com trânsito em julgado. Quer dizer, eu ganhei o processo, transitou em julgado, não cabe mais recurso, estou sossegado, ninguém tira minha aposentadoria, vírgula. O INSS acha que pode tirar. Isso se chama coisa julgada. Coisa julgada é aquela que não pode ser alterada. É um marco do Estado Democrático de Direito, é um pilar da segurança jurídica que garante a paz social. Como podemos ficar em paz se não sabemos se uma decisão tomada ontem será mantida para sempre? Um exemplo de segurança jurídica é a prescrição, a decadência. A gente não está falando agora há pouco de prazo de 10 anos para entrar com pedido. Por que tem prazo de 10 anos para entrar com pedido de revisão? Por causa da segurança jurídica, para que alguém não venha daqui a 50 anos questionar aquilo que foi feito lá no início do século. Isso é segurança jurídica. Para isso que existem os institutos da decadência, prescrição e coisa julgada. Quer dizer, se a matéria já foi julgada, não poderia ela ser rediscutida. E o INSS está discutindo de novo essa matéria administrativamente. O pior é que ele não está discutindo nem na justiça. E digo mais, essa medida que permite a reavaliação de benefícios concedidos judicialmente, isso está previsto na lei, foi trazida por medida provisória. Quer dizer, a coisa julgada, o respeito à coisa julgada está na Constituição. E a lei que altera a coisa julgada foi criada por medida provisória. Uma medida provisória rasgou a Constituição. Beleza? Brasilzão. É isso. Só aqui que essas jabuticabas aparecem. É igual ao mesmo tema, doutor Tiago. É igual ao mesmo tema que está na Instrução Normativa 128, da prescrição. De um lado, a decadência abre espaço para a perícia, do outro lado, a prescrição fecha espaço para a busca de documentos. Se o INSS questionar uma documentação nesse prazo de 10 anos e você não tiver essa documentação, você não tem a obrigação de enviar essas documentações. E o INSS não pode bloquear nem cessar esse benefício pela falta dessa documentação que você hoje não possui e não tem como enviar para o INSS. Isso é um ponto também importante. Caiu um pouco. Voltou. Deu uma queda na... É que eu entendo, Verusa, que o INSS é o guardião obrigatório dos documentos que você entrega quando você vai se aposentar. Sim. Então, se ele perdeu isso, ele não tem que exigir do aposentado. Mas isso também está em discussão em tema do STJ, porque eu acredito que isso já não há discussão. Tem a decadência. A decadência para o ato que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo, por idade. A questão aí que estava no 1108, não lembro qual é exatamente o tema, se podia... É no 128, é que a Verusa falou, acho que você não escutou, doutor. Ele acho que deve ter caído aí. Repete, Verusa, o que você falou para o doutor.
Não, eu escutei, eu quero saber qual é o tema. Na resolução 121. Sim, é isso que a gente estava falando no início. É isso que a gente está falando, isso mesmo. Isso mesmo, a resolução do Conselho que decidiu a respeito da decadência, não é nem a prescrição, nesse caso é só a decadência. Não, o INSS não observa a decadência, e a decadência é um instituto criado em lei federal. Não pode a administração, o procedimento interno, violar uma lei federal. Mas, enfim, a justiça vinha agasalhando a justiça vinha passando o pano para o INSS, né? Então, o Conselho de Recursos da Previdência Social só veio a decidir conforme a justiça. Oi? Fala, Vê. Do mesmo jeito, no inciso 6, né, transcorrido a data de 10 anos, se o INSS solicitar uma documentação, o segurado ele não é necessário enviar essa documentação, porque há uma prescrição, já passou essa fase. Sim, o INSS é quem tem que guardar as documentações, não o segurado. Isso mesmo. Você está certa, o Caco também. Isso mesmo, o Caco também. Então, eu muitas vezes instruo meu cliente a fazer um pedido de cópia do processo administrativo, para mostrar, olha, nem o INSS tem a cópia do processo, por que eu vou ter? Isso mesmo. Mas então, nessa resolução, o INSS respeitou a decadência para os outros benefícios. Eles só estão afastando a decadência para o caso da aposentadoria por invalidez. Que essa é a resolução 128, aquela que a gente está falando era 28, são duas diferentes. Entendi. Foram duas lançadas, né? Eu lembro. Foram duas lançadas. Você me enviou também. Pessoal. Porque na resolução 28 existe 3 enunciados, né? 3 temas que foram discutidos, né? E ficaram o tema junto com as ideias do INSS, né? Conselho de Recursos com o INSS, né? Então, essa parte da prescrição, o INSS queria colocar a mão também, né? Só que o Conselho de Recursos não permitiu que um processo há mais de 10 anos possa o segurado... Mas, Verosa, desculpe eu fazer só uma... Desculpa te interromper, que o doutor tem que sair. Vamos só uma ligeira correção. O termo prescrição, se o INSS usou na resolução, está errado. É decadência também. Prescrição é para as parcelas em atraso. É aqueles 5 anos antes da propositura da ação, você não pode cobrar parcelas anteriores a esses 5 anos. Mas continua sendo matéria referente à decadência. Mas você está certa, essa outra resolução também tratou e disse que o INSS é que tem a obrigação de guardar, não foi isso? Sim. Aqui, preste atenção, está escrito assim, transcorrido mais de 10 anos, a data da concessão do benefício, não poderá haver suspensão e nem bloqueio na hipótese do interessado não possuir mais documentação no momento que instruir o pedido do seu benefício, exceto caso de má-fé ou fraude. Então, isso se mesmo. o INSS buscar... Isso é decadência. Isso é decadência, os 10 anos. Isso. Isso mesmo. O INSS buscar documentações, um processo que tem mais de 10 anos, você não tem a necessidade de enviar essas documentações, a não ser que seja má-fé ou fraude. Sim, eles têm que provar. Isso mesmo, Verusa, muito, muito bem colocado. E má-fé, nós sabemos, tem que ser comprovada, não se pode presumir. Não basta o servidor do INSS falar, tem cara de fraude, tem cara de que agiu com má-fé, nada disso, tem que ser comprovada. Se você foi convocado, o ouvinte que está nos assistindo, preste atenção, se você foi convocado e seu benefício foi concedido há mais de 10 anos, claro, se não for aposentadoria por invalidez, né? Você pode entrar com mandado de segurança. Não espere para que o INSS aplique voluntariamente essa resolução. Essa resolução foi do Conselho de Recursos em Brasília. Não é raro as agências em primeira instância administrativa não seguirem orientações do Conselho de Recursos de Brasília. Então, se você for convocado, entra com mandado de segurança. Essa é a nossa orientação. Pessoal, tá muito bom o papo, mas realmente eu vou ter que sair. Peço desculpa por sair mais rápido hoje, pelo menos deu para a gente falar das resoluções e do voto do Alexandre de Moraes, né? E também do pedido de vista do Zanin. Vamos torcer para que os outros 9 ministros não façam pedido de vistas, ou para que no final do julgamento, um ministro não faça o pedido de destaque, porque se ele fizer isso, começa todo o julgamento de novo. Tá? Pois é, só no Brasil tem essas jabuticabas.
Vamos tentou torcer. fazer o André Mendonça, né? Quando começou, quando entrou. Não, ele fez, mas eles mantiveram o voto do Marco Aurélio. Do Aí, Marco Aurélio, exatamente. isso mesmo. A Rosa Weber disse que ia manter o Isso voto mesmo. do relator. Quando o relator se aposentasse, o voto permanecia. Isso Isso já mesmo. vale como regimento interno também do STF, a partir Sim, do foi ano alterado o passado. regimento interno nesse sentido. Isso mesmo, cara. Isso. Então tá bom, doutor. Tá certo. Muito obrigado, hein, Muito doutor. obrigado. Eu que agradeço o convite, o privilégio, a honra de estar aqui com você e com a Verusa, nossa amiga. Muito obrigado pela participação, Verusa. Obrigado a todos que participaram. Sua presença é muito importante. Daqui a 15 dias nos vemos novamente. Prepare sua pergunta que nós respondemos ao vivo. Muito obrigado. Obrigado, Valeu, Caco. doutor. Fica com Forte abraço a Deus. todo mundo. E nós vamos continuar aqui com a Verusa, Obrigada, gente. nós que Vamos continuar esse agradecemos. papo com a Verusa aqui, que está interessante sobre fugiu o nome. A regulamentação 28 e a 128, né, Verusa? Eu fiz um vídeo ontem sobre a resolução, sobre a instrução normativa 128, mais precisamente no artigo 330, onde está todas as informações, direitos, sobre benefícios por incapacidade, certo? Principalmente a parte dos 3 grupos que o doutor Tiago acabou de citar aí.